Olá, gente querida! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do NECast. Sim, este é o podcast oficial do Nordeste da nossa gente e o mais arretado do Brasil. Comigo, Glória Lacerda. E eu quero saber de você que está nos assistindo, eu já vou deixar o meu recadinho de toda sexta que não pode faltar. Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Então aproveita um momento, se inscreve no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, curta, comenta e compartilhe nossos vídeos. Hoje aqui no NECast eu recebo uma pessoa muito especial. Ela que possui um importante destaque na área do direito marítimo, portuário, ambiental e aduaneiro. Possui uma incrível trajetória marcada pela defesa das prerrogativas da advocacia e pela promoção e capacitação e projetos voltados para o interior do Estado. Sócia fundadora do escritório Zanella Advogados e Consultores desde 2009. Ela é vice-presidente da Ordem dos Advogados do Estado do Brasil, no estado de Pernambuco, e também é presidente da Comissão Nacional de Direito Marítimo e Portuário do Conselho Federal da OAB. Eu recebo com muito carinho Ingrid Zanella. Seja bem-vinda, Ingrid, ao NECast. Glória, que felicidade estar aqui conversando no podcast mais nordestino e arretado do nosso estado, da nossa região. Né? Eu acredito que eu e vocês somos apaixonadas por Pernambuco e apaixonadas pelo Nordeste. Então, muito me honra estar aqui nessa cidade maravilhosa que é Maracaípe. Eu tenho um carinho especial, né, por toda a nossa região pernambucana e conversando com todos os ouvintes, né, com todas as pessoas que nos acompanham. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito, muito produtiva, muito grata, né, e eu acredito que a gente vai conseguir debater aí os projetos em prol de uma advocacia sempre mais valorizada, principalmente no que concerne a representatividade, que a gente não pode esquecer essa perspectiva da política. Então, te agradeço demais, Glória. Te admiro o teu trabalho, admiro o teu podcast, e eu estou muito feliz em estar aqui com você hoje. Ingrid, muito obrigada, tá? Eu também estou muito feliz, né? E a sua vinda foi muito aguardada. Olha, Ingrid, foram muitos anos, eu estava, né, pesquisando sobre você, foram muitos anos, né, de dedicação, esforço, empenho que você enfrentou, né, isso na sua profissão. Eu gostaria que você passasse, né, a mensagem, falasse, né, para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento e falasse um pouco dessa sua trajetória, né, na advocacia. Perfeito. Eu comecei minha advocacia sem origem jurídica, né? Não tive escritórios me esperando, não tinha familiares me esperando com algum tipo de emprego ou de oportunidade. Então, eu sei todas as dificuldades, Glória, para a gente iniciar na carreira. Como jovem advogada, como uma pessoa que começou do zero, né? Que precisa lutar para ter o seu primeiro cliente. Isso, para mim, é muito importante, porque quando a gente tem essa vivência na pele das dificuldades para a gente iniciar na carreira, atrelada também a toda a minha experiência na ordem, eu sou vice-presidente, então sei diariamente quais são as prerrogativas que são violadas, sou eu que estou lá no sol embaixo de chuva, defendendo as prerrogativas da advocacia. A gente consegue pensar de forma mais proativa e mais produtiva no que a classe precisa e no que a classe merece para passar pelas dificuldades da advocacia. Eu montei meu primeiro escritório, né, que eu sou sócia até hoje, que é o Zanella Advocacia. Né, meu sócio era meu irmão. Em 2009 montamos o nosso escritório. Eu não tinha dinheiro para ter uma sede do escritório, então eu precisei alugar um coworking, né, para poder montar a minha estrutura, para aprender a atender um cliente, e cometi vários erros no início da minha carreira. Claro, né, se a gente não tinha alguém esperando para nos dar um escritório ou um espaço, a gente tinha que errar, porque é errando que se aprende, mas a gente não pode ficar parado, a gente não pode ficar no mesmo lugar. Pensando nisso, como eu sabia como era importante ter um coworking, porque eu montei meu escritório lá, já que eu não tinha dinheiro para ter uma sede própria. Um dos principais projetos que eu fiz questão de tocar nessa gestão, como vice-presidente da OAB, foi incentivar a criação de coworkings ao longo do nosso estado. Nós temos em Recife, em Pernambuco, o maior coworking do Brasil para advocacia, que fica na Domingos Ferreira, com mais de 100 postos de trabalho. O advogado, jovem, sênior, advogada, ele pode utilizar essa estrutura a custo zero. Fazer audiência, atender um cliente, fazer um evento a custo zero. E eu não tive isso há 16 anos
quando eu comecei na minha carreira, eu precisei alugar um coworking para poder ter um espaço, mesmo que compartilhado, que coubesse no meu bolso, para iniciar a advocacia. E é importante a gente destacar que isso não é em Recife apenas, não. O objetivo da nossa instituição é chegar do cais ao sertão para todos os advogados que precisam, né? Recentemente, nós inauguramos uma sede linda em Salgueiro, que tem o coworking, e vamos inaugurar Serra Talhada. Hoje inauguramos Olinda, na gestão passada inauguramos Caruaru, Garanhuns. Então, tem muita sede nova sendo construída em vários espaços coworkings. Inauguramos um coworking em Paulista, em Águas Belas, vamos inaugurar em Caruaru, o segundo maior coworking do nosso estado, lutando sempre pela valorização da advocacia. Eu publiquei recentemente um livro, que é o nome do livro é Os 7 Erros que eu cometi na minha carreira para você não repetir, que narra todas as dificuldades e os percalços que eu tive no início da minha carreira, os erros que eu cometi e as saídas que eu acabei achando para, graças a Deus, né, conseguir ter aí ganhar minha autonomia profissional, que a advocacia é uma profissão indispensável, muito ética, muito valorosa, mas é difícil. Então, o papel da OAB é valorizar e facilitar o exercício da nossa profissão. É isso que eu queria saber, né? Com toda essa trajetória que você, né, passou, você já enfrentou algum tipo de preconceito de gênero na profissão? Eu não tenho nenhuma história direta sobre preconceito de gênero, mas não há como negar no nosso dia a dia, no exercício da nossa profissão, que ainda existe, infelizmente. Uma diferença entre gêneros, né? Não deveria existir, né? Uma das mais comuns, que às vezes a gente até esquece que é uma violência de gênero, é a mulher ser constantemente interrompida, né? Seja em reuniões, seja em palestras ou em debate. Infelizmente, a gente vislumbra muito mulheres que são interrompidas corriqueiramente. E eu fico muito feliz em estar ocupando atualmente a vice-presidência, porque quando a gente ocupa esses espaços, Glória, a gente tem que mostrar para que a gente veio. Eu acredito que se a gente não vier para fazer a diferença e mudar o curso da história, é melhor nem ocupar cargos de liderança. Então, quando uma mulher ocupa um cargo desse, nós temos que pugnar por mais espaços para mulheres. Você vê, hoje em dia, a OAB, né, o número de advogadas e advogados, nós somos maioria. As mulheres são 52% da advocacia do nosso país e 52% da advocacia do nosso estado. E a gente olha ao redor e a gente ainda não vê essa representatividade, seja em cargos de presidência, seja em cargos de liderança. Então, é papel de todos nós, homens e mulheres, lutarmos pelo fim do preconceito de gênero e por mais espaços para as mulheres ocuparem. Você falou sobre a questão da liderança. Você é presidente da Comissão Nacional de Direito Marítimo e Portuário. Que tipo de atribuições compete a esse cargo? Só para você ter uma ideia, eu fui a primeira mulher presidente desta Comissão Nacional. Né? É incrível como nós, mulheres, somos primeiras em tantas coisas. Veja o privilégio. Veja o privilégio. Não, enorme. Exatamente. E o meu objetivo é que em 10 anos a gente seja a 20ª. Né, que tenham tantas, que a gente deixe de ser a primeira, porque quando a gente é a primeira, a gente percebe que não tinha ninguém atrás. Então, existia ali um obstáculo para aquele local ser ocupado. Né? Kamala, até quando assumiu a vice-presidência, a primeira vice-presidente dos Estados Unidos, ela chegou a dizer, eu sou a primeira, mas eu espero não ser a única, né? E nem a última. Então, vamos abrir nossos espaços. Nessa Comissão Nacional, a gente coordena todos os debates afetos ao direito marítimo e portuário do nosso país, seja através de acompanhamento de propostas legislativas, estímulo de criação de varas especializadas, dificuldades que acabam acarretando por ser um ramo ainda um pouco conhecido do direito, promoção de seminários, a capacitação da advocacia é uma bandeira muito importante para a gente levar, né? Então a gente faz congressos nacionais, publicação de livros, artigos, propostas de lei e ainda fazemos pareceres sobre leis que estão em discussão no cenário marítimo e no cenário portuário em nível nacional. Tivemos um episódio aqui em 2009 que foi a questão do óleo, né? Você estava à frente dessa situação que infelizmente acometeu o nosso estado e várias outras praias também do litoral. Eu sou, Glória, advogada militante. É importante dizer isso porque eu sou acadêmica, sou professora da Federal de Pernambuco. Ativista também, né? Sou uma ativista, né? Então eu sou advogada militante. Eu milito, vou para fórum, faço audiência, faço processo em todas as suas etapas, como sempre fiz. Jamais quero deixar de advogar. Em 2009 nós tivemos, infelizmente, um dos maiores desastres
ambientais, um incidente, um crime ao meio ambiente, que acometeu grande parte das nossas praias, norte, nordeste, até sudeste, chegou até o Espírito Santo, ao Rio de Janeiro, né? E, infelizmente, Pernambuco foi o palco aí de grande parte da poluição. Temos imagens gravíssimas de voluntários tirando óleos da praia, aqui de Maracaípe, do Paiva. Foi um dano ambiental enorme. Infelizmente, até hoje, a gente não teve a reparação que a gente espera desse dano, né? O Ministério Público concluiu um inquérito dizendo quais são os culpados. A gente espera que isso reverbere para outras ações, trazendo aí indenização ambiental para o nosso país, principalmente, país, pescadores, né? Todos que merecem esse tipo de indenização, que sofreram com isso. E eu acabei acompanhando o plano de crise junto ao governo do Estado. Como eu atuo muito na área marítima e portuária, seja incidentes, naufrágios, colisões, explosão, derramamento de óleo, o governo me convidou e eu participei do grupo de crise, né? Nós conseguimos monitorar onde o óleo estava chegando, como e quais as principais medidas para ele ser retirado de forma organizada das nossas praias. Então, diariamente, eu estava tanto de manhã à noite trabalhando junto com os voluntários e junto com o governo, com a Marinha, possibilitando que esse desastre ele tivesse menos dano possível, porque o dano existiu e existirá. Né? E o efeito dele ainda sente. Ainda sentimos. Eu estava lendo recentemente na internet, ainda estavam chegando as pequenas pepitas de óleo nas praias. A gente, né, não conseguiu resolver esse dano a contento e solucionar esse problema. Mas vamos ver ainda o que virá. Ainda tem cenas do próximo capítulo aí no que concerne a indenização. Então, a gente ainda dentro dessa temática, como é que você vê a evolução do direito marítimo nas questões ambientais? Veja, nós temos boas leis ambientais. Nosso país é um país com boas leis ambientais. A gente tem uma Constituição ampla, tem uma Política Nacional do Meio Ambiente, né, completa, com princípios, com estudos, com licenças, né? Nós temos planos de emergência, plano de área, plano de contenção, plano nacional de contingência. Tem tudo para funcionar. Tem lei para tudo, né? Tem lei para tudo. Não falta, não. O problema é a gente pegar o que está na lei e trazer para o campo objetivo e pragmático de ação. Você tem uma ideia, quando a gente teve essa ação em 2019, já existiu o decreto do Plano Nacional de Contingência, que foi uma formulação da Lei do Óleo, né, uma prorrogação da Lei do Óleo, regulamentação, perdão, que dizia que os complexos portuários deveriam ter um plano de área e que dizia também que o Estado deveria ter um Plano Nacional de Contingência. Mas a gente foi buscar esses planos, eles não existiam. Olha aí, tá vendo? Então, a lei existe. O que falta é colocar a nossa boa lei em prática. Mas se você me perguntar assim, Ingrid, faça uma crítica, né? Pare de elogiar, faça uma crítica na lei, nós precisamos ter um fundo de compensações para danos ao meio ambiente decorrente de derramamento de petróleo e óleo. O Brasil tirou isso da lei do royalties, né? Nós não assinamos as convenções internacionais que estabelecem esse fundo, que é a Convenção de Responsabilidade Civil de 1992. Nós não assinamos, então nós não temos um fundo. Nesse caso do óleo, nós poderíamos ter pedido ajuda financeira ao fundo, expertise de profissionais, para vir para cá, indenizar, limpar uma estrutura enorme. Mas nós nem assinamos a Convenção Internacional e nem colocamos na nossa lei nacional. Então, a minha crítica é para que tenhamos um fundo para compensação por danos ao meio ambiente, porque prevenir é muito melhor do que remediar. E se precisarmos remediar, que tenhamos especialistas e verba financeira destinada do Estado para isso, em vez de ficar dizendo quem vai pagar com isso? É o Estado? É o município? É a União? Não, temos que ter um fundo para ajudar o nosso país, como todos os países desenvolvidos possuem. Ô Ingrid, você sabe qual é o motivo por que isso não aconteceu ainda? Não, veja, essa convenção internacional está na pauta, né, das relações exteriores, né, eu espero, né, é de 1992, então não é uma convenção nova, né, você tem uma ideia, a Venezuela é signatária dessa convenção e nós não somos, nós não podemos pedir ajuda nesse caso do óleo. Eu espero que haja vontade política, motivação política para isso ser assinado ou incorporado à nossa legislação interna, para que a gente tenha maior segurança em casos como esse. Eu espero, Glória, que nós não tenhamos desastres, que nós não tenhamos poluição, que o Brasil seja um país abençoado por Deus, como a gente canta, né, desde sempre, né, um país tropical abençoado por Deus. É isso que eu quero. Mas se ocorrer, eu quero que a gente esteja pronto para minimizar e proteger o nosso meio ambiente. Como é que fica os direitos garantidos aos tripulantes, às pessoas que estão ali, que
porventura acontece um acidente? Veja, Essa parte de direito. Os tripulantes, eles são regidos, em regra, pela lei da bandeira do navio. Né? Então, se nós tivermos uma embarcação americana aqui, ele vai ser regido pela lei americana. Isso é a regra, né? Para não entrar nas searas das especificidades. Tá. Mas o tripulante, ele tem normas e padrões internacionais para que tenha a sua segurança, o seu meio ambiente resguardado. Né? Tudo isso tem uma convenção internacional, que é a Convenção do Trabalho Marítimo, que nós assinamos, o Brasil assinou, e traz aí condições e padrões similares e mínimas de meio ambiente e segurança do trabalho para todos os tripulantes no mundo, né? E vamos para a OAB aqui do Estado. Vamos embora. Você preside alguma comissão? Não, eu sou vice-presidente da OAB de Pernambuco e presido uma comissão nacional. Aqui dentro, não. Aqui Em Pernambuco, não. Você é presidente do Estado, não é isso? Você sabe quantas comissões tem na... Nós temos uma média hoje de 90 São várias, né? Várias Fiquei sabendo que comissões. são várias. São várias comissões, nós temos uma média hoje de 90 comissões. E nós temos comissões porque a gente acredita em duas questões. Né? A OAB de todos nós. A OAB não tem muros. Quem quiser participar da OAB de Pernambuco, basta querer entrar nas nossas comissões, querer entrar em tribunal de ética, participar do conselho, é sempre convidado. Então, como a gente sabe que as comissões temáticas geralmente são as portas de entradas para os advogados e advogadas, a gente não tem limite. Basta mandar um e-mail, ligar para o OAB, fazer uma visita e entrar nas comissões. Então, a gente estimulou a criação de novas comissões para possibilitar que os advogados e advogadas participem cada vez mais da nossa ordem. Até, Glória, um comitê de relações estudantis de forma pioneira no país, a gente instituiu nessa gestão, possibilitando que os estudantes de direito também, eles consigam participar da nossa ordem, para que saibam o que é a OAB antes de se formar. Porque a OAB vai ser sempre o braço forte da advocacia do nosso Estado. Então, as comissões são as portas de entrada e todo mundo, advogado e advogada que quiser entrar, pode entrar numa comissão ou pode propor a criação de uma comissão nova. Recentemente, há 5 anos, me propuseram a criação da Comissão de Refugiados. Achei que seria uma excelente ideia. Estamos passando por esse problema aqui. Criamos uma nova comissão. A pessoa que propôs virou a presidente da comissão e nós estimulamos sempre esse amplo debate. Então, e as comissões são os nossos braços especializados. A gente pede muito parecer para a comissão. Às vezes nós temos um problema relacionado ao direito constitucional, administrativo e eleitoral, e é muito comum a gente pedir para a comissão elaborar um documento para tentar trazer aquele tema de forma mais específica para a OAB de Pernambuco. Na OAB de Pernambuco nós trabalhamos de forma colaborativa, todo mundo participa, toda voz é ouvida e é representada. São as subáreas, né? Isso, e aí precisa realmente todas essas comissões. Todas elas são ativas? Todas elas são ativas. A gente instituiu, inclusive, a necessidade de se apresentar um relatório mostrando quais são as ações, os seminários, os pareceres, os eventos, as visitas que foram feitas pelas comissões, possibilitando que todos os seus membros participem, né, e que ela reverbere aí um benefício também para a sociedade, porque o direito ele é uma função, ele é uma profissão que tem um cunho de transformação social muito grande. Então, as comissões também levam essa visibilidade, essa capacitação, essa necessidade do direito para toda a sociedade. Você hoje está concorrendo ao pleito da presidência? Não, veja, nós ainda não entramos no período eleitoral. Certo. O período eleitoral, ele é marcado quando há um registro de chapa. Eu confesso para você, Glória, que eu fico muito honrada em saber que a advocacia pernambucana vem lembrando o meu nome para essa missão. Eu lutei muito para, ao longo da minha carreira, estar sempre lado a lado do advogado e da advogada do nosso Estado. Sou professora, me dediquei à academia, formei vários jovens advogados. Foi a primeira mulher na Comissão Nacional. Fui a primeira mulher na Comissão Nacional de Direito Marítimo e Portuário, primeira juíza suplente pernambucana do Tribunal Marítimo no Rio de Janeiro. Você ainda é juíza marítima? Não, meu mandato acaba agora em outubro. Tá. Suplente, né? Juíza suplente. Suplente, certo. Meu mandato acaba agora em setembro para outubro, são 3 anos de mandato, e aí outra pessoa deverá assumir essa missão. Mas a gente, né, eu sempre lutei ao longo da minha trajetória para estar ao lado da advocacia, porque eu acredito também que o que a gente quer
porque não é um projeto coletivo, não é um projeto pessoal, é um projeto coletivo, né? A gente não precisaria necessariamente estar ocupando algum cargo para fazer mais pela classe. Então, desde que eu fui membro de comissão, que eu entrei na OAB em 2011 como membro de comissão, presidente de comissão, eu venho lutando aí pela valorização da nossa profissão. Então, fico muito honrada em saber que meu nome está sendo lembrado para a presidência da OAB de Pernambuco. Não entramos ainda num processo eleitoral. Eu espero realmente que a democracia sempre prevaleça, porque isso é um norte que nós temos que ter e que a advocacia Pernambuco consiga eleger, se Deus quiser, um presidente, uma presidente para a OAB de Pernambuco. Vamos esperar aí os registros de chapa, né, para que essa realidade consiga se concretizar. Mas até agora não estamos pleiteando nada. Mas chegando esse momento, qual vai ser a bandeira de Ingrid? A advocacia como um todo, né? Se esse momento se concretizar, eu quero caminhar lado a lado da advocacia pernambucana. A gente ainda está fazendo gestão, eu ainda sou vice-presidente da OAB de Pernambuco, essa é a minha bandeira, né? E eu gosto sempre de prestar contas, Glória, porque gestão boa é gestão com compromisso e entrega. Então, eu tenho e transparência. E transparência. Né? Você sabe que a nossa OAB Pernambuco, ela instituiu de forma pioneira a transparência através da Deloitte. Nós não somos obrigados a ter a transparência, mas nós acreditamos que um processo democrático, toda instituição deve prezar por ela. Isso. Então, na gestão de Rony Duarte, que foi o presidente da nossa instituição, de forma pioneira, nós instituímos o portal da transparência na OAB de Pernambuco. Está lá para toda advogado e advogada que quiser entender como a OAB funciona. E está o público também. Todo mundo pode entrar, é livre, entra no site, vai no portal da transparência que nós instituímos na gestão de Rony, com a Deloitte, que é amplamente conhecida, né, como uma grande empresa de compliance e de gestão. Né? Não fomos nós que instituímos, foi a própria Deloitte. E é mais um orgulho para a gente ter esse pioneirismo em Pernambuco com o portal da transparência ativo aí já há três gestões. Então, tem muita entrega para fazer, tem lançamento de sede, lançamento de coworking, né? Então, a gente ainda está lutando para a gestão, para fazer entrega, e se Deus quiser, fico honrada e meu nome está sendo lembrada. Não entramos ainda num período eleitoral, quem sabe? Ah, tá. E como é que você avalia o papel da OAB no fortalecimento da advocacia nesses últimos anos? Veja, nós temos um papel extremamente importante de estar ao lado da advocacia. Né? Você sabe que a OAB de Pernambuco, a gente luta muito pelo pioneirismo. Então, aqui na OAB de Pernambuco, nós fizemos o primeiro censo da advocacia do Brasil. Né? Um projeto tão importante que foi ampliado para o Conselho Nacional para existir aí um pleito, um censo de toda a advocacia do nosso país. Por que foi tão importante esse censo que nós fizemos em 2021, não lembro o dia, isso também está disponível no site da nossa instituição. Porque a gente entendeu os nichos de advocacia do nosso Estado, a gente entendeu onde ocorrem as principais violações de prerrogativa, o que a classe esperava para ter um maior fôlego para passar pelas dificuldades da advocacia. Então, a gente instituiu, por exemplo, os coworkings como uma prioridade, porque a classe precisava de espaços compartilhados para trabalhar, do cais ao sertão. Instituímos aí mais de 20 coworkings nessa gestão, porque identificamos essa necessidade. Percebemos também que as mulheres elas sofrem mais violação de prerrogativa do que os homens. Incrível isso. O que é que fizemos? Fizemos um núcleo específico de defesa das prerrogativas da mulher. Né? Percebemos que depois da pandemia aumentou o número de violência doméstica. Infelizmente, o que é que fizemos? Instituímos a rede de proteção a advogadas e estagiárias vítimas de violência doméstica. Ela tem assessoria jurídica, ela tem hospedagem, ela tem psicólogo, tudo arcado pela OAB de Pernambuco. Nós instituímos também, já que temos uma dificuldade, um pleito para que não haja diferenciação de gênero, nós instituímos, Glória, o primeiro espaço Kids da OAB de Pernambuco. Isso é muito lindo. Você vai no segundo andar da OAB de Pernambuco, você vai ter a farmácia da advocacia, do lado com preços relevantes para a classe, para quem precisar poder usufruir desse benefício. Ao lado esquerdo, nós temos nossos consultórios com atendimentos gratuitos, psicólogos, clínicos gerais, né, geriátricos, um monte de atendimento gratuito para o advogado, não paga nada, é gratuito mesmo, a palavra literal, né, vacinação ao longo do ano. E do lado direito da nossa farmácia, nós temos o Espaço Kids para todo pai, toda mãe que precisar deixar o seu filho por até 4 horas, filhos de até 13 anos,
né, 13 anos de idade. 13 anos de idade, ficarem lá num espaço organizado com 2 profissionais habilitadas, né, para atuar em creche, com piscina de bolinha, videogame, espaço para colorir, tudo organizado. E você sabe quanto o advogado e a advogada paga por isso? Nada. Espaço Kids completamente gratuito para o advogado e para a advogada pernambucana. Inovação dessa gestão. E fora vacinação, fora o recorte digital que todo mundo usa, que é gratuito para o advogado e advogada pernambucana, os coworkings, fora os estacionamentos ao lado do fórum, que o advogado e a advogada não paga nada para utilizar. Isso também é um investimento da OAB de Pernambuco. Então, se você perguntar assim, Ingrid, diga um anseio que você tem para o dia de hoje. Diga o que você quer, que você está falando aí agoniada. Era isso que eu ia falar. Diante de tantas coisas boas que você colocou aí, que tem, se ainda falta mais algo. Eu queria pedir 2 coisas. Queria pedir para todo advogado e advogada pernambucana descobrirem os serviços da OAB de Pernambuco, da ESA e da Caixa. Glória, a gente lançou essa gestão, seguindo já a gestão passada, 2.000 bolsas de pós-graduação em Direito Previdenciário e Trabalhista para a advocacia, bolsas 100% gratuitas. A advocacia precisa conhecer a casa deles, precisa saber os benefícios que tem. E tem muita coisa melhor para ser feita, porque a nossa sociedade, a nossa advocacia, ela é dinâmica. Então é claro que a gente pode fazer mais. E eu acredito que a gente pode fazer mais e mais em conjunto, porque o OAB é um coletivo de pessoas com o mesmo propósito, valorizar e defender a nossa advocacia. Então, fui eu que estava lá, em Afogados da Ingazeira, defendendo a prerrogativa de água, no sol quente de Afogados de Ingazeira, ou em Jaboatão dos Guararapes, sobre uma chuva tremenda, defendendo as prerrogativas do advogado, dizendo que nem as intempéries da natureza vão parar a advocacia. Ingrid, como é que você pode incentivar as mulheres, né, para seguir a carreira da advocacia? Nós somos maioria. As mulheres são maioria na advocacia. Nós somos 52%. Né? Nós, de acordo com todos os estudos, nós temos as habilidades necessárias para a inteligência emocional, para a estratégia, né? Para a criatividade e para a empatia, né? Que são as principais aptidões para que a gente consiga se destacar, né, na nossa profissão. A OAB de Pernambuco sempre estará ao lado da advogada pernambucana. Podem procurar a nossa instituição, comissões. Nós temos o banco de talentos para estimular uma maior empregabilidade, serviço de correspondência. Né? Temos o plano de valorização da advogada em nosso estado. A gente luta pela igualdade salarial, fazemos campanhas de conscientização pela igualdade salarial e dizer que a realidade é essa, temos que lutar e vibrar por cada vitória, mas existe aí, eu sei, um oceano de oportunidade. E juntas nós vamos lutar por uma maior representatividade, para que as mulheres ocupem os espaços que elas merecem e que foram tantas vezes ao longo do tempo postergados, né, ou negados por várias questões históricas. Então a luta é nossa, é luta de homens e mulheres em prol de um universo mais democrático e dizer que contem sempre comigo. Eu sei as dificuldades para o exercício da nossa profissão, sei porque passei por elas, sei porque me dedico ao OAB e pela valorização da nossa classe há vários anos e estarei sempre ao lado da advocacia, embaixo de chuva, embaixo de sol, defendendo prerrogativa, lutando pela igualdade salarial e pela valorização da nossa profissão. Como foi essa conquista, né? Criar a ouvidoria da mulher advogada? Nós começamos a perceber, né, que existe uma necessidade para que as mulheres se sintam mais confortáveis em denunciarem. Existe uma necessidade, dito pela doutrina, pela ciência, né, por pesquisas, de mulheres serem atendidas por outras mulheres. Você imagina, às vezes, uma mulher vítima de violência doméstica, chega num ambiente, numa delegacia... Ela não se sente confortável para conversar. Não se sente confortável para conversar. Às vezes pode ter ali um duplo preconceito, né? Uma falta de empatia, porque não sabe o que ela passou, o que ela pode estar passando. Então, a gente começou a instituir nessa gestão, Glória, centros específicos para atender mulheres que sofrem algum tipo de abuso, né? Seja abuso de prerrogativa, seja um tipo de assédio, seja um tipo de preconceito. Então, criamos a ouvidoria da mulher para estar sempre mais perto e lado a lado da advogada do nosso estado e criamos também um núcleo de defesa das prerrogativas da mulher advogada que é presidida pela minha amiga Tássia.
que é uma advogada militante, né, que advogada inclusive criminalista, que passa por essas dificuldades e está preparada para ajudar junto comigo, para a gente fazer a nossa linha de frente, junto com a Comissão da Mulher Advogada, sempre lutando pela defesa da mulher. Você tem uma trajetória bonita, né, na questão da consolidada no mestrado, do doutorado. Como é que essa tua trajetória ela contribui, né, para a ordem? Eu sempre quis, quando eu me formei, ser professora. Isso era meu sonho. Né? Meu sonho era ser professora. Né? Saí da faculdade em novembro e, no mesmo tempo, acabei fazendo o mestrado, a seleção para o mestrado. Né? E lutei. Essa história é até engraçada, porque eu lutei muito para passar no mestrado da Federal de Pernambuco, porque eu precisava da bolsa. De R$ 1.200 há 15 anos atrás, em 2009, 2010, quando eu aprovei no mestrado, eu disse, eu tenho que passar em primeiro lugar no mestrado, porque eu precisava daquela bolsa, porque eu não tinha nenhuma fonte de renda e precisava de um dinheirinho para me manter ali, basicamente. E acabei recebendo a bolsa só acho que por 4 meses, porque virei advogada e escolhi exercer a nossa profissão também. Mas eu sempre lutei para ter esse espaço na área acadêmica, fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado e me preparei para passar por um concurso público, né? Sou professora hoje da Universidade Federal de Pernambuco há 12 anos, né? Tenho uma ligação extremamente forte com os meus alunos. Eu acho que a gente tem a missão de levar a educação fora do conhecimento jurídico, a gente tem essa missão de humanizar. Pra você ter uma ideia, já publiquei mais de 5 livros com alunos, em coautoria com os meus alunos, porque eles são brilhantes e por isso eu acredito realmente que o futuro da nossa advocacia é muito promissor, porque eu acredito muito nos nossos alunos e alunas, estudantes de direito. Então isso ajuda muito, porque faz com que eu tenha conhecimento das dificuldades do jovem, né, que eu escute os conclamos ali dos estudantes de direito, que a gente consiga estar sempre mais ao lado, gera uma proximidade. E os projetos acadêmicos, a gente toca também escutando a classe. Nós fechamos nessa gestão essas 2.000 bolsas de pós-graduação em Direito Previdenciário e Direito Trabalhista, fechamos 10 bolsas de 50% no mestrado acadêmico e profissional da Unicap, 22 bolsas de 50% junto à Faculdade Damas, tudo isso para a classe. E tem um projeto que eu queria falar bem rapidamente, que me deixa muito orgulhosa, que é o projeto eu toco junto com meu amigo Francisco Muniz, que é o projeto ESA pelo Mundo. Glória, quando eu era estudante de Direito, eu sempre quis viajar, queria fazer curso em Portugal, e não tinha condição. Né? Não tinha essa possibilidade. Tive todo acesso na minha vida, mas eu tinha algumas limitações normais, como qualquer família de classe média. Né? E eu, quando a gente entrou nessa gestão, eu chamei Chico para conversar e disse que a gente tem que levar esses meninos para fora. Esses meninos, esses jovens advogados e advogadas, ou sênios advogados e advogadas, que não tinham dinheiro para fazer um curso fora em Portugal. Veja que sonho isso. Então, a gente criou o projeto ESA pelo Mundo, né, que não envolve dinheiro da nossa instituição, dinheiro da OAB de Pernambuco. A gente pede para escritórios patrocinarem a ida de advogados e advogadas. Cada escritório patrocina uma cabeça e a gente leva advogados e advogadas para fazerem um curso de responsabilidade civil na Faculdade de Direito de Coimbra, com curso pago, passagem, hospedagem e auxílio alimentação, sem nenhum dinheiro da OAB de Pernambuco. Né? Tudo isso custeado através de bolsas de escritórios de advocacia. Então, você imagina uma pessoa, né? E a gente faz isso através de um critério social, a pessoa tem que ter um salário até tanto, né, para demonstrar que ela não poderia ter isso só. Então, a gente leva aí de 3 a 5 advogados por ano para estudarem em Portugal, sem dinheiro da ordem, e levando essa advocacia para conhecer ali um novo universo de ensino jurídico. Isso é um projeto muito interessante e eu queria muito ter tido isso da minha época de jovem advogada. Você, com essa incrível trajetória, qual é a mensagem que você deixa para os jovens advogados recém-formados? Descubram o que vocês querem. A gente precisa saber o que a gente quer para planejar alcançar os nossos objetivos. Nada na minha vida é aleatório, né? Não conquistei algo por acaso. Eu planejei tudo. Planos de meta de curto, médio e longo prazo. A gente tem que saber o que a gente quer
tem que ter muita determinação e tem que acreditar que é possível. Muitas vezes, Glória, um advogado e uma advogada chega para mim e diz: Ingrid, eu vou desistir. Vou desistir, tá muito difícil. Aí eu pergunto: mas vai desistir de quê? O que você quer? O que é que você está lutando para ser? Quer ser advogado de direito previdenciário? Você quer ser professor? Quer fazer um mestrado? Quer fazer uma bolsa? Vamos fazer um planejamento da sua trajetória. Saiba o que você quer e saiba que é possível, porque não existe limitações quando a gente tem determinação para atingir o nosso objetivo. E eu sou a prova viva disso, né? Porque hoje eu me considero uma pessoa feliz no exercício da advocacia. Eu devo tudo o que eu tenho à minha profissão, ao ensino, à advocacia, ao exercício da advocacia. Sou advogada militante, né? E passei por todas essas dificuldades. Montei meu escritório num coworking com um cliente, sem dinheiro para pagar nem a conta de luz. E eu sei que é possível quando a gente planeja e quando a gente trabalha de forma colaborativa, sempre pensando nos melhores objetivos. E aí deixo a dica de leitura desse livro. Ele é um livro em PDF, pode ser baixado livremente na internet. Tem um linkzinho lá no meu Instagram, @ZanelaIngrid. Você vai para um link, você pode baixar esse livro completamente gratuito. Os 7 erros que eu cometi na minha carreira para você não repetir. Porque a gente fala muito de acerto, mas a gente tem que lembrar que a gente errou muito. E errar é comum, e errar não deve nos limitar. Uma frase de Flávio Canto, aquele judoca que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: passado não é destino. Passado a gente aprende e planeja o nosso futuro, né? Então vamos errar, corrigir, mudar o rumo e acertar sempre juntos e juntas. Dentro desses 7 erros, pode citar um? Rapaz, o erro que mais sofri foi não saber cobrar honorários. Eu não sabia cobrar honorários. A gente não aprende a cobrar honorários no curso Não de tem direito. isso? Não existe essa disciplina obrigatória ou eletiva nos cursos de direito. Então, a gente sai, o advogado e a advogada que quer empreender, que quer montar o seu escritório, não é ensinado como valorar o seu trabalho de urgência, né, um trabalho especialista, né, como isso deve acontecer, né? Eu cobrei vários processos errados, acabei sem cobrar êxito em vários processos, mas a gente aprende. E hoje em dia, na OAB de Pernambuco, a gente tem 2 projetos pensando nisso, que é o Advogar e Empreender. Então, todos esses cursos, meu primeiro escritório, contabilidade, tributação, porque tem uma sociedade unipessoal, como trabalhar marca, a gente tem isso na OAB de Pernambuco. Então, aquele advogado que quer empreender e não sabe por onde começar, procura a OAB de Pernambuco, vamos fazer o Advogar e Empreender, que a gente ajuda você a não cometer os erros que eu cometi. Como foi essa criação desse plano de valorização da mulher advogada, que foi recentemente colocado na OAB? Esse é um plano pioneiro também, extremamente pioneiro a nível nacional. A gente percebeu, inclusive através do censo, que a mulher advogada ainda passa algumas dificuldades a mais por causa do gênero. É incrível a gente estar falando isso em 2024, mas ainda é uma realidade. Então, a gente quer estimular, incentivar, conscientizar escritórios, advogados e advogadas a como valorizar mais a mulher. Então, tem 2 pontos importantíssimos. Um deles é a igualdade salarial, né? Não deve existir diferença na remuneração entre homens e mulheres, entre advogados e advogadas. Isso é uma necessidade a ser dita e conscientizada. Então, a gente está fazendo aí várias inserções em escritórios. A gente também está instituindo o selo escritório amigo da advogada, quando ele tem práticas inclusivas e práticas de representatividade. Isso é algo padrão internacional. Todas as grandes empresas querem um ambiente mais representativo, né? A gente está instituindo também núcleos específicos de defesa da mulher, como eu já mencionei aqui, e nós instituímos, Glória, o julgamento com perspectiva de gênero, que é uma recomendação do CNJ para tribunais, mas a OAB de Pernambuco já instituiu isso no Tribunal de Ética e Disciplina e no Conselho Estadual da nossa seccional. Nós adotamos o julgamento com perspectivas de gênero, impossibilitando aí a ocorrência de injustiças pautadas no gênero contra mulheres advogadas. Você também é professora, que você falou, né? Como é que é essa dinâmica, lidar com o direito, ser professora, como é que você administra a sua rotina? Isso para hoje é mais fácil, porque desde o primeiro ano que eu me formei,
eu comecei meu escritório, depois que, né, eu tive 6 meses de adaptação, de bolsa, etc. E depois montei meu escritório. Desde que eu montei meu escritório, eu ministro aulas concomitantemente. Eu gosto, é um desafio, né? A gente sabe que é um desafio, a gente acumula muitas funções. Hoje em dia, como sócia de escritório, ou como vice-presidente da OAB, presidente de comissão nacional e professora da universidade, a gente sabe que são várias funções, mas é como se fosse um banho de energia ministrar aula. Imagina a gente todo semestre... Se renova. Demais. Todo semestre a gente ter contato com jovens advogados e advogadas, com estudantes, né, que tem ali a motivação, o sonho, você participar do projeto de vida de uma pessoa. Então, eu às vezes vou até cansada ministrar uma aula, mas eu saio de lá, parece que eu tive uma energia, eu saio de lá energizada. Eu realmente acredito nessa gama de juventudes que está vindo para o direito, que o nosso futuro vai ser próspero, né? E acumular essas funções, quando a gente tem paixão pelo que faz, dá certo. E eu sou apaixonada pelo ensino e sou apaixonada pela advocacia. Então, eu faço isso, né, com muito grado, com muita felicidade. Né? Não é penoso para mim, é um exercício de felicidade. E qual mensagem você pode deixar para os seus alunos? Vamos embora, que o futuro é próspero, né? Vocês estão fadados ao sucesso, eu digo isso aos meus alunos, nada de desânimo, vocês estão aqui, se já está numa faculdade, se já está estudando ao direito, a única certeza que vocês têm que ter é que vocês estão fadados ao sucesso. Vai dar tudo certo e contem sempre comigo. Agora uma mensagem para as mulheres advogadas. Vamos fazer história na nossa instituição, vamos fazer história no nosso estado. Pioneirismo é a marca de Pernambuco. Aqui em Pernambuco, em Olinda, nós tivemos a primeira faculdade de Direito do Brasil. Pernambuco faz parte da história do nosso país. Vamos continuar sendo primeiros, melhores e fazendo mais pela advocacia. Juntos e juntas, eu tenho certeza que a gente vai olhar para o futuro e vai saber que a nossa certeza é que a gente vai estar melhor do que agora. Vamos fazer a nossa história em prol da advocacia pernambucana. E tinha que ser no Nordeste. Tinha que ser no Nordeste. A gente é muito chato. E veja, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, Glória já pesquisou sobre mim, viu que o meu bolo favorito é um bolo de cuscuz, bolo de cenoura. Ela pegou meu pão de queijo, tem tudo que eu gosto aqui, porque o pernambucano, quando eu vou para fora do estado, o pessoal pergunta como é que você consegue, né, dar conta de tanta coisa. Por isso que eu perguntei. A gente vê se no Instagram você está dando aula, está advogando, está fazendo uma sustentação oral, está despachando no tribunal. Como é que você dá conta? Está no escritório, né? Está no escritório, está em todo canto. Aí eu digo, larga o pão no café da manhã e vai para o cuscuz, rapaz. Tem que ter para aguentar o rojão. De manhã tem que ter o cuscuz com ovo e queijo coalho. É o meu café favorito. E o bom nordestino sabe que isso aí dá aquela sustância, a energia para a gente aguentar o nosso rojão. Então, até a nossa cultura alimentar... Ela é forte. Ela é forte. Pernambuco até nisso ganha. A gente tem uma cultura alimentar, né, diferenciada, que dá saúde, dá energia, carboidrato, proteína, tudo na medida certa, para a gente continuar com muita fé e muita força. Por isso que aqui é terra de gente forte. Ingrid, a gente está chegando no final do nosso programa. Eu queria muito agradecer a sua presença. Eu fiquei muito feliz. Deixa eu pegar aqui na sua mão. Fico muito feliz de estar aqui com você, certo? Você pode ir aqui para aquela câmera, né, deixar sua mensagem final, suas considerações finais do nosso programa. Glória, estou muito feliz em conversar aqui no principal podcast do Nordeste, do nosso Pernambuco. Dizer que é uma felicidade poder expor um pouco os nossos objetivos, os nossos propósitos e me colocar sempre à disposição de toda a sociedade pernambucana, com destaque aos advogados e às advogadas. Eu realmente acredito no que eu faço, eu acredito que a gente pode fazer mais, que nós, advogadas e advogados, nós somos agentes de transformação social, que podemos lutar por uma democracia mais efetiva, por uma cidadania, pela justiça social, podemos valorizar a nossa sociedade, sempre defendendo as nossas prerrogativas do cais ao sertão. Contem comigo, 2024 é ano de fazer história em prol da advocacia pernambucana. Belíssimas palavras. Ingrid, aqui está uma lembrança do podcast. Que lindo. Certo.
E você, nosso programa vai chegando ao final. Você que está nos assistindo, já se inscreveu no canal? Aproveita esse momento, se inscreve, ativa o sino para receber as notificações, todos os vídeos quando a gente lança no canal. Curta, comente e compartilha para que as histórias que foram faladas aqui por Ingrid, né, possam alcançar outras pessoas, outros jovens advogados e tomem conhecimento, né, Ingrid? Ingrid, foi muito importante ter você aqui conosco, eu fiquei muito feliz, belíssima trajetória, parabéns, sucesso, né, nessa sua trajetória. Deus te abençoe. Amém, Glória. Amém. Deus nos abençoe. Vamos juntas. Obrigada pela oportunidade. Amém. Então, até o próximo NECast. Tchau.